a história que mais me marca, que sempre que eu leio, é a história de José, como ele foi usado por Deus, né, para que salvasse o povo de Israel lá na frente, né? Uhum. Legal. Assim, de Jeremias, né? Uma novidade, acho que para nós. É Jeremias 29, Cindy. Seu... Com certeza, eu gosto muito de Jeremias e Josué. Uhum. É isso aí. Por que, assim, você gosta de Jeremias e Josué? Então, assim, não são às vezes as histórias mais famosas, mas eu Uhum. gosto muito deles, eu gosto muito de Jeremias pela excelência que Deus fez na vida dele, que ele foi persistente, foi perseverante em obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus queria, e mesmo em meio a tanta dor que Deus fez ele passar. Eu gosto Uhum. muito de Josué também, porque o quanto Deus capacitou ele para fazer a obra de cumprir as promessas na vida dele, o quanto Deus capacitou, né? Falou para ele ser forte e corajoso. Isso Uhum. me motiva muito, sabe? É o que mais Deus falou na Bíblia, né? Com todos nós, ser forte e corajoso. Quanto Deus trabalhou o medo do coração dele, capacitou. Então, são Uhum. histórias que me ajudaram muito, assim, na minha vida. Legal. Tá legal a sua experiência. Mais alguém? Você, Camilinha, qual que é para você o personagem, a história mais interessante do Antigo Testamento para ti, que te chama atenção e por quê? Eu gosto muito da história de Davi, Uhum. porque mostra como a gente é falho. Mesmo Uhum. ele que foi escolhido e rei, e ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus, né? Que a gente consegue ver, mostra como ele era falho também. E acho Uhum. que faz muita gente pensar, né? Como nós também somos. Acho que é uma boa reflexão. Legal. Vou pegar mais alguém. Helber Bueno. Para você, Varão. E aí, Vaso? E aí, tudo bem? Eu vou junto com a Camilinha porque eu gosto muito da história de Davi, porque em muitos pontos eu me vejo muito parecido com ele. Então, daí também o nome do Natan. Na Uhum. época, eu escolhi o nome dele por ser o nome do profeta que falou com Davi. E então eu gosto muito da história de Davi, particularmente, né, ali no Antigo Testamento. Legal. André, você acha, quando você faz suas leituras no Antigo Testamento, você consegue perceber Cristo neles? Consegue identificar dentro desses personagens Cristo? O que você acha? Claro, com certeza. Eu gosto bastante também da história de Noé, né? Acho que é a primeira que todo mundo lembra, né? Que é a primeira, assim, onde. Eu não sei, cara, fico me imaginando, tipo, se eu fosse Noé. Caramba, fazer uma coisa muito louca, assim, né? Construir uma arca do jeito que ele construiu, sem antes, tipo, só ouvir falar, assim, sentindo Cristo mesmo e percebendo, a galera devia achar ele meio doido, assim, assim, nossa, o que esse cara tá fazendo, né, meu? E ele não, Uhum. ele foi lá com toda a sua fidelidade, um cara muito fiel, foi lá e fez que Deus mandou. Eu acho assim, obviamente a gente não sabe os detalhes, né, de algumas coisas, mas tem aquele filme Todo Poderoso, os dois, Sei. e é sobre a história de Noé, né? É bem besta o Uhum. filme, né? Óbvio. Mas o que eu acho legal é isso, assim, a galera achar ele um cara. Tipo, o que esse cara tá fazendo, sabe? Eu acho que na época devia ser a mesma coisa, assim. Entendeu? Só que ele não, ele foi fiel e foi fazendo tudo que Deus só pediu ele fazer, entendeu? Legal. Vinícius Leonel, como que você consegue perceber Jesus aí na história que as pessoas falaram ali? Onde Davi, a história de Davi, a história de Noé, a história de Jeremias, você consegue perceber Jesus ou não? No sentido Ou, de ou que, tem uma dificuldade? Sinceramente, eu no início tinha uma dificuldade de conseguir entender. Você consegue, sim, assim? é difícil, mas se nós olharmos, né, para os personagens,
né? Nós vemos, assim, alguns obedecendo e fazendo a vontade de Deus, né? Tudo que aconteceu, por exemplo, eu escolhi de Abraão, porque Abraão, ele foi obediente, né? Quando Deus, né, pediu para ele fazer o sacrifício, levar o próprio filho, Abraão foi lá e era o único filho dele, né? Então, Abraão, ele ali dá uma conexão de Deus, né? Levando também o seu próprio filho para ser sacrificado em favor de muitos, né? Somos nós aqui. E Abraão estava levando o filho lá para o sacrifício em obediência a Deus, né? E o filho perguntava: cadê? Onde está né? Daí Abraão falava: Deus proverá. A fé que ele teve. Então, nos personagens que eu vejo que dá para ver Jesus assim, e eu sinto na minha visão, é a questão da obediência, de eles ouvirem a voz de Deus, Deus falando com eles, né, o que era para ser feito. Então, dessa maneira. Legal. Interessante essa conversa, de nós percebermos os textos do Antigo Testamento, essas histórias, porque tudo isso é sobre Jesus. Todas essas histórias tipificam a vinda de Jesus, ou tipificam o próprio Jesus, ou apontam para a vinda de Jesus. E eu consigo perceber dentro de todos esses textos e todas as histórias que nós falamos, né, que vocês falaram, graça, né? Muitas vezes nós olhamos, e muitas pessoas olham para o Antigo Testamento como uma salvação por obras, apenas pelas obras que eles fizeram. Por exemplo, o próprio Abraão que levou o filho, né, para ser sacrificado, a gente pensa, nossa, olha a obra que ele estava fazendo, foi ele quem levou, mas a gente consegue perceber que Deus proveu um cordeiro, a gente vê a graça de Deus, Deus provendo um cordeiro. Dentro da própria história de José, a gente consegue perceber a graça de Deus sobre aquela nação que lançou José os filhos, né, os irmãos dele que lançaram ele no poço, que ele foi vendido. Nós conseguimos perceber a graça de Deus sobre aquela nação. Se José não tivesse ido para o Egito, aquela nação ia passar muita fome, e José e aquela parceria entre eles ali ajudou o povo ali de Canaã, né, para que eles não passassem necessidade. A gente consegue perceber a graça de Deus. No próprio Davi, a gente consegue perceber a graça de Deus sobre a vida dele, sobre aquele povo. A gente consegue perceber que Davi cometeu 2 crimes terríveis, né, onde até algumas religiões, algumas seitas acreditam que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, o adultério ou o próprio assassinato, e Deus ele perdoa até isso. A gente consegue perceber graça de Deus aí em cima de crimes terríveis e hediondos, né? A própria Camilinha falou que isso mostra, né, a fragilidade de Davi, isso mostra a fraqueza dele, isso remete a nós, e aí a gente consegue perceber a graça de Deus aí também, né? E como que a gente vai perceber como que a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e ver que esses homens, eles são salvos pelas obras deles, apenas pela fé deles que vem deles? A gente consegue perceber que não vem deles, a gente consegue perceber que tudo é sobre Jesus, e tudo é graça, nada é sobre obras, nem no Antigo Testamento. A gente consegue perceber a graça de Deus até em cima de Abraão, quando Deus o chama e Deus o coloca essa fé e o leva para ser o pai de multidões. A gente consegue perceber a graça de Deus sobre isso. E dentro desses personagens, a gente sempre consegue perceber algo que o homem ele faz errado e mesmo assim tem a graça de Deus. Por exemplo, o próprio Abraão, Deus ele dá a promessa dele ser um pai de multidões e tal, só que ele não consegue crer que ele terá um filho com a esposa dele, que é mais velha e é estéril, né? E ele faz o quê? Ele se relaciona com Agar, né, a concubina, e tem outra nação, né, que hoje são os muçulmanos. E mesmo assim, Deus, ele graciosamente provê o filho que ele prometeu prover. O próprio Noé, né, que Deus ele ia destruir toda a humanidade, a gente consegue perceber a graça de Deus sobre ali, mantendo a humanidade, e depois Noé, né, e os filhos ali pisam na bola, né, e Noé amaldiçoa
a geração de Cã, a gente consegue perceber, mesmo diante de todas as questões, toda a graça de Deus sobre o povo, o homem, ele sempre pisa na bola, devido a essa natureza caída dele, e aí a gente percebe a graça de Deus. Se fosse pelas obras, e se fosse pela própria fé deles, nascida neles, todos eles também estariam condenados. Porque o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo, como a palavra de Deus diz. Então é tudo sobre Jesus. Jesus morreu até por aqueles que ainda não tinham o conhecido de forma escrita, né? Escrita que eu digo depois da vinda dele, porque tem vários relatos dele já no Antigo Testamento, até na própria escritura do Gênesis, já conseguimos perceber uma trindade ali, quando fala façamos a nossa imagem e semelhança, nós já conseguimos perceber uma trindade ali, né? O próprio Espírito Santo, a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. E dentro desse texto nós vamos ler de Gênesis, é a primeira vez que nós conseguimos perceber a graça de Deus na questão da redenção e salvação do homem. Nós vamos fazer essa leitura aqui de Gênesis 1 até o 19, para que nós possamos perceber a graça de Deus e a mostra de Cristo já lá em Gênesis. Eu vou pedir aqui na minha lista, que está na ordem aqui para fazer a leitura, vou pedir para a Camilinha ler do 1 ao 4, vou pedir para o Silas ler do 5 ao 8, o André, que é o próximo, do 9 ao 12, o Helber, que está aqui no próximo, do 13 ao 16, e o Vinícius Leonel, do 17 ao 19. Do 17 ao 20, Leonel, já li até o 20. Pode começar? Pode sim, Camilinha. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem comereis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te faz saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Então, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua desobediência e a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez,
e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Legal. A gente consegue perceber aqui um texto bem conhecido por todos nós, né? Em um contexto onde Adão e Eva desobedecem a Deus, né? O primeiro pecado, o pecado original, e a gente consegue perceber que é a desobediência ali, o homem querendo ser igual a Deus, a mulher também querendo ser igual a Deus. A gente consegue perceber que Eva, ela é enganada pela serpente, primeiramente, numa falha contra o caráter de Deus, não uma falha moral. Isso é interessante de se pensar, que Satanás, a serpente, ela vem e começa a colocar coisas na cabeça de Eva, não fazendo-a pecar primeiramente de forma moral, como algumas pessoas, algumas religiões, alguns entendimentos, têm que o pecado, ou alguns teólogos também, entendem que o primeiro pecado, né, foi um pecado moral, alguns dizem até sobre relação sexual, mas isso não mostra aqui no texto, e antes disso, Deus já fala para crescer e multiplicar, então já havia essa questão do relacionamento, antes da queda, né, eles se relacionavam, então não pode ter sido esse pecado moral, e a gente consegue perceber que a serpente, ela ataca diretamente contra o caráter de Deus, e diretamente contra a palavra de Deus. E aí a gente consegue perceber um ataque teológico, não um ataque moral. Primeiramente, Satanás, ele vai tentar atacar nossas mentes contra o próprio Deus, contra o caráter de Deus, vai tentar fazer um ataque teológico, não um ataque moral. Primeiro nós pecamos, nós erramos contra Deus e depois nós temos esse pecado moral. Por exemplo, com Eva foi, não tem problema, né, você comer isso daqui dentro da minha versão ARA. Não tem problema você comer esse fruto aqui, né, não tem problema, porque você vai ser igual a Deus e certamente não morrerá. Né? E o interessante é que no texto fala que aquela árvore, ela era agradável aos olhos, e Eva, vendo que aquela árvore era agradável aos olhos e boa para dar entendimento, ela comeu. Mas será que aquela era a única árvore agradável do paraíso? O que vocês acham? Você acha que ela era a única árvore agradável do paraíso? Porque pelo texto parece, nossa, essa árvore é agradável, né? Então, acho que as outras não eram tão agradáveis assim. Vocês acham que tinha outras agradáveis ou não? A resposta lá em Gênesis 2:9. Vamos lá em Gênesis 2:9. Renan. Então, eu acredito assim, que na verdade se tinha várias árvores, né? Porque a gente pode ler no decorrer do Gênesis que foram criadas outras árvores, porém, por ter essa árvore tão proibida, né, por Deus, né, para que o homem e a mulher não comessem, eu acho que no ponto de vista tanto da mulher como do homem, aquela árvore, ela despertava um desejo, assim, já de querer comer do fruto, entendeu? Então, podia ter todas as árvores, eles podiam comer qualquer fruto, mas aquela árvore em especial, ela atraía pela beleza, pela formosura do fruto,
pela vontade de querer experimentar aquele fruto proibido. Entendi. Mas será que esse desejo foi despertado primeiramente em Eva ou foi um desejo despertado externamente? Será que ela já tinha esse desejo? Eu acho que foi externamente, eu acho. É. Vamos ver o que fala Gênesis 2:9, a gente entra nesse assunto. Larissa, você pode ler para nós Gênesis 2:9? Leio sim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Boa. E também... Só um pouquinho. Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso, pode continuar, só para a gente dar uma frisada. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores eram boas e agradáveis. Ele não coloca uma diferença, se era mais agradável. Pode falar, Vinícius. Seria porque ela estava no meio, à vista. Por isso que chamou a atenção, porque as outras devem estar ao lado. Aí não chama tanta atenção, mas ela está lá sozinha no meio. Por que ela está lá no meio? Mas Deus já havia dito por quê. Deus havia dito que... Aí por isso que eles despertou a curiosidade deles. Será mesmo? O que será? Aí apareceu a cobra. Interessante. Todas as árvores aqui, elas eram boas e agradáveis. Não tinha diferença nenhuma. Dentro da nossa teologia, nós falamos, né, dentro da teologia reformada, é dito que foi feito aqui, Deus com Adão, um pacto de obras, né? Então ele poderia comer de todas em um pacto de obediência, né? Ele poderia comer de todas as árvores, ou poderia tocar de todas as árvores, tocar não comer, né? E só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva e Adão e Eva caíram, né? Erraram transgrediram essa ordem de Deus. A gente consegue perceber que a tentação ali vem da serpente. A serpente começa a mostrar para Eva ali na Gênesis 3, e começa a falar para ela sobre as propriedades daquela árvore. Ela começa a distorcer aquilo que Deus havia dito. Ele começa, olha, você não pode tocar, é certo que você não morrerá, você será igual a Deus. Ela começa a colocar situações que não há problema para ela fazer aquele tipo de atitude. E às vezes, será que conosco, né, antes da gente entrar na questão da graça ali de Deus, será que conosco também nós não colocamos situações para que nós possamos pecar e fazer algo errado antes de chegar no pecado moral, no erro moral? Não tem problema eu fazer tal coisa, todo mundo faz, o que tem? Nós somos contemporâneos, estamos numa cultura onde todos fazem. Será que às vezes não vem esse tipo de ataque à nossa mente? Às vezes em redes sociais, às vezes em alguns discursos, né? Se Satanás usou uma serpente, por que ele não pode usar influencers digitais? Será que essas não são as serpentes contemporâneas hoje? Você pararam para pensar nisso? Será que ele não pode usar youtubers, políticos, cristãos? Ou falsos cristãos? Porque Jesus fala, naquela parábola do joio e do trigo, que Satanás, ele usa alguns dentro da própria igreja para enganar. E quando Jesus vier, ele vai separar o joio do trigo. Será que não existem essas serpentes contemporâneas? Hoje? O que vocês acham? Que nos faz pensar contra o caráter de Deus, que às vezes é uma filosofia muito bonita, como está aqui, que a serpente faz e convence a Eva e Adão, e eles caem nesse erro. E a gente consegue perceber que o ataque começa sutilmente. Não vem já com o pecado moral. Vem diretamente contra o caráter de Deus. Eu não consegui ler tudo ali que o Vinícius escreveu, mas o que vocês acham? Olha, eu pus aqui a frase, tá? Do Lutero.
Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos nas tentações. Legal, muito boa frase. E isso reflete lá em Caim, quando Deus chega e fala para ele: olha, o pecado jaz à porta e cabe você dominá-lo. Claro que nós iremos pecar, iremos errar devido à nossa natureza caída, mas nós temos a nossa responsabilidade. Mas o que vocês acham? Deixa eu pegar alguém aqui. Cindy. Cindy, você acha que existe ou não? Satanás usa essas novas serpentes? Claro, a gente é tentado de diversas formas, né? E muito de acordo com a nossa cultura, com certeza. Legal. Deixa eu ver aqui. Hannah Maeda, o que você acha? Você que é uma TikToker. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Em todas as áreas, né? No trabalho, principalmente a gente trabalha no meio laico, pelo menos eu vejo na escola, é bem difícil você ter que manifestar a sua crença, né? Lutar contra. Eu tenho convívio com muitos professores que são ateus, né? E aí suas atitudes, demonstrar Jesus tem que ser pelas suas atitudes, assim, porque pelas palavras você não pode na escola, então é bem difícil. Mas existem sim, como se fosse meios de impedir, né, que a gente falasse. Mas, exatamente. Ai, não consigo ver muito. Ô, Alan, fazendo um comentário. Bom, com certeza existe, né? E o diabo, ele encontra o meio para isso, né? Por exemplo, nesse caso de Adão e Eva, o único meio que tinha era fazer a única coisa que Deus pediu para eles não fazer. Então só tinha essa forma, entendeu? O diabo sabia muito bem onde agir, né, com Adão e Eva. E conosco, é a mesma coisa. Ele vai falar pra gente da maneira que vai mais afetar a gente, que a gente sabe da nossa fraqueza, entendeu? Então, existe só que hoje existem vários meios, né? Não igual naquela época que só existia esse meio. Hoje existem várias outras coisas, né? Não estou falando que hoje é mais difícil do que na época do Adão e Eva, mas hoje existem várias coisas aí, né? Então, como a gente faz muitas coisas, existem muitas coisas que a gente pode ou não fazer, e, né, depois dos mandamentos, depois de tudo, então o diabo, ele é astuto, né? Legal essa forma de ver, porque a questão do que ele usa, né? Ele usa o que ele pode usar, né? Deus, ele faz as coisas e Satanás, ele distorce essas coisas. Isso é muito interessante. A única coisa que ele poderia distorcer era aquilo, né? Que era a única asseveração que Deus tinha feito contra, né? Que eles não podiam fazer era pegar daquele fruto, né? Dos outros poderiam. E o único meio que ele conseguiu fazer e o único lugar que ele poderia atacar era ali. Interessante mesmo. Hoje tem vários outros meios, né? Pode ser que hoje seja mais fácil para ele, porque tem vários outros meios, a gente consegue perceber a astúcia. E o interessante desse texto é que mesmo depois da queda, a gente consegue perceber uma maldição de Deus sobre a serpente e a maldição de Deus sobre a criação. Eu não consegui identificar nesse texto, e mesmo lendo outros teólogos, a maldição de Deus sobre o homem e sobre a mulher. A gente consegue perceber dentro desse texto graça de Deus de novo. Por quê? Porque mesmo depois do pecado, mesmo depois do erro de Adão e de Eva, Deus vem até Adão e Eva. Isso é um sinal de graça. Deus, ele demonstrou sua graça quando ele vem e fala com Adão e Eva, quando ele desce para conversar com Adão e Eva, mesmo sabendo que eles haviam pecado. E a gente consegue perceber o amor de Deus tremendo aí sobre o homem e a abominação tremenda de Deus aí sobre o pecado, porque ele é um Deus justo. E é linda essa história, porque quando nós vemos ali em Gênesis 3:15, nós conseguimos ver o que é chamado de proto-evangelho, ou do latim proto-evangelium, só por causa da mesma coisa, só para um pedantismo aqui.
proto-evangelho. Já ouviram falar sobre isso? Sobre proto-evangelho? Alguém já ouviu falar sobre isso? Esse tema, esse termo, proto-evangelho? André, não. Proto-evangelho. É proto, não é potro, que é o filhinho do cavalo. Proto. Proto é primeiro, né? E evangelho é as boas novas. Aqui é a primeira vez que Cristo é anunciado. Aqui Gênesis 3,15 fala sobre o proto-evangelho. Aqui o Jorginho aí, que vai ser pastor, fazer seminário, onde se possa cair na prova do vestibular, sobre o proto-evangelho. Qual é o texto que fala sobre o proto-evangelho? Gênesis 3,15. Ele já começa a falar sobre a anunciação de Cristo e a redenção. A gente já começa a ver a primeira vez que o evangelho é anunciado aqui, através de Cristo. Isso é o proto-evangelho. Gênesis 3,15. Cristo já é anunciado aqui na Gênesis 3,15 como o nosso Salvador, como o nosso Redentor. Ele fala aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a mulher e cobras não se darão bem, que mulher terá medo de cobra? Acho que não deve ser isso, porque eu também tenho medo de cobra. Eu acho que se fosse alguma coisa, seria assim, porém, inimizade entre você e a barata, né? O que vocês acham? Seria mais relevante. Barata voadora, né? Então, por quê? A descendência da mulher é que viria o Salvador. É da descendência da mulher, da semente da mulher, que viria aquele que iria matar a serpente, esmagar a serpente. Aqui, quando ele fala que a serpente irá ferir o calcanhar, é porque essa salvação, essa redenção, virá através de sofrimento. Vocês assistiram aquele filme lá do Mel Gibson? Como que é o nome? É Mel Gibson? Acho que é Mel Gibson. Paixão de Cristo? Paixão de Cristo. Bem no início do filme, quando Jesus está no Getsêmani e aparece aquela serpente andando sobre Jesus e tentando ele para que ele desista da cruz, e aparece ele pisando na cabeça da serpente, ela ferindo o calcanhar dele, e aí que é o caminho dele de morte. Vocês lembram dessa cena ou não? Bem no início do filme? Eu não lembro muito não, pra falar a verdade. Não? O Alan, eu também não lembro, mas só um comentário daquilo até que você falou um pouco antes, dessa graça, né, de Deus, mesmo eles pecando, Deus veio, Deus se revelou, continuou sendo misericordioso e ainda deu uma solução para isso. E eles nem sabiam que precisavam disso. Se Deus não quisesse fazer isso, eles iam seguir a vida, ser expulsos do Éden e morrer. E beleza, porque eles nem sabiam que tinha uma solução, que merecia uma solução. E a gente precisa pensar muito nas nossas vidas, né? Quanto de misericórdia que a gente já teve e ainda vai ter diante de tudo que a gente fez, né? E o quanto Deus ainda, mesmo que por meio da dor, né? Igual você falou, que a salvação viria pela dor, que pela dor que ele dá pra gente, as provações, ele permite para que ele venha e a gente possa conhecer ele, né? É muita graça, assim, que a gente não merece. Sim. E o legal é isso que você disse, é que é a solução que ele dá, né? Ele já vem com uma solução mesmo. Quando ele fala sobre a descendência, ele já está dando uma solução ali para ele, já é a graça, né? Por isso que a gente fala sobre o proto-evangelho, é o primeiro evangelho. Cristo já é anunciado ali, Deus ele já dá a solução, né? Satanás, ele tenta frustrar, né? Vamos usar esse termo, os planos de Deus, mas Deus ele já tem a solução ali e a graça. Ele já revela Cristo, ele fala sobre a descendência da mulher. E voltando lá para o filme, né, do Mel Gibson, quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, será que quantas pessoas iriam lembrar dessa promessa aqui de Gênesis 3,15, quando falava da mulher que a serpente feriria a descendência, e não seria a mulher. Tá vendo? Ó, entre a tua descendência, era a descendência da mulher que seria ferida, era a semente da mulher que seria ferida, não a própria mulher.
que seria ferida pela serpente. Ela já está anunciando que Cristo sofreria, que Cristo esmagaria essa serpente. E o autor ali do filme, ele usa uma, que nós falamos de licença poética, que não está escrito na Bíblia isso, lá no Novo Testamento, quando Jesus está no Getsêmani, mas ele traz para esse texto de Gênesis 3,15, onde fala que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. A serpente pica o calcanhar mesmo, Cristo morre, mas Cristo encrava a cruz sobre a serpente, e ele ressuscita. Ele morre, mas ele ressuscita. Adão, ele é o representante de toda a humanidade. Deus, ele coloca Adão como representante de toda a humanidade, e como nós lemos ali na Gênesis 3:20, o nome de Eva é dado porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Então, ela é a representante também, né? E Adão, representante de todos os seres humanos. Então, com a queda de Adão, com o pecado de Adão, todos, através da representação de Adão, estão em pecado. A gente fala sobre pecado federativo, né, um termo teológico, é onde, através de Adão, todos são representados por ele. Por exemplo, dentro da nação, nós somos, vamos pegar, né, nossa República Federativa, nós somos brasileiros, somos representados pela nossa nação. Então, se nós estamos em crise, todo mundo está em crise. Claro que alguns não, né? Mas se o Brasil está indo mal ou pior, todo mundo está indo mal de pior, por causa dessa, porque estamos debaixo dessa federação. E com Adão é a mesma coisa. Adão, e uma mesma lei, né? Por exemplo, se é agora obrigatório todo mundo usar máscara, debaixo da República Federativa do Brasil, todos vão usar. Então, aqui dentro do pecado, Adão, ele é representante dos seres humanos, e através do seu pecado, todos os seres humanos também pecaram. E todos nascem em pecado. Como o próprio salmista, né, como o próprio Davi fala, que em pecado foi concebido pela sua mãe. Mas ele dá a promessa de redenção, a promessa de salvação que vem através do homem. Através de um homem que viria a salvação, através da descendência da mulher. Era através de um homem, que foi o próprio Jesus, que foi o Deus homem que veio à Terra. Vocês lembram de alguma passagem parecida no Novo Testamento sobre Jesus, que nos remete à passagem aqui de Adão e Eva, que nós acabamos de ler? Vocês lembram de uma passagem parecida? Que remete a isso que nós lemos aqui, que aconteceu com Jesus? Não lembram? Logo depois do batismo de Jesus, para onde que o Espírito Santo o envia? Não lembra? Para o deserto. E o que acontece lá no deserto, depois dos seus 40 dias de jejum? Ele é tentado por Satanás. Ele é tentado por Satanás. E a gente consegue perceber uma diferença nessas duas tentações ou não? Uma semelhança e uma diferença? A semelhança a gente sabe que é a pressa de escrever ali na coisa, e às vezes a gente come ali as letras, Cindy. A semelhança e a diferença. A semelhança foi a tentação. Pressa e idade. A semelhança foi a tentação. Ele foi tentado da mesma forma que Adão e Eva foram tentados. Eles tentaram, Satanás tentou dentro do caráter de Deus novamente. Ele falou sobre o caráter de Deus. Ele fala assim, olha, você está com fome, né, dentro da minha versão, transforma essas pedras em pão. Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Está vendo que a tentação já começa aí, diante do cara, tentando no próprio caráter de Deus, uma tentação, digamos assim, teológica. Ele fala assim, olha, transforma essas pedras em pão. Você não é filho de Deus? Jesus fala, nem só de pão virá o homem, mas toda palavra que vem de Deus. E depois, qual que é a outra palavra de Satanás? Olha, se você se jogar daqui, se Deus é teu pai, fazendo uma paráfrase aqui, é certo que ele mandará os anjos para te segurar. Se atira. Tá vendo de novo? A tentação em cima do caráter de Deus e sobre a pessoa de Deus. E Jesus fala, não tentará o Senhor seu Deus. E a última tentação é
se dobre aos meus pés, se você apenas se dobrar aos meus pés e me adorar, tudo isso aqui será seu. E Jesus manda Satanás catar coquinho, né? Nas minhas palavras, não terá outros deuses, né, diante de mim, da minha versão Ara, e manda Satanás embora. A gente consegue perceber que ele foi tentado da mesma forma que Adão e Eva foi tentado, primeiramente contra o caráter de Deus, para depois ter um pecado, né, moral, e ele vence. Jesus vence. Adão é derrotado. Através de um homem entrou o pecado. E através de outro homem saímos vitoriosos, porque Jesus vence. E aí é algo muito bonito que nós vemos dentro da própria Escritura, que aí começa a vitória de Jesus sobre Satanás. Aí começa a vitória de Cristo contra o maligno. Aí começa a vitória de Jesus. E através dessa vitória é que nós somos salvos. O pecado entrou por meio de Adão. E foi tirado, né? E a justiça de Jesus foi imputada em nós, foi colocada em nós através da sua vitória sobre o pecado e sobre as tentações. Ele venceu e saímos vitoriosos. Aí a gente consegue perceber a graça. Conseguem fazer essas comparações que tudo é sobre Jesus? Consegue perceber como Jesus ele é anunciado desde lá da Gênese? E nós conseguimos perceber essas semelhanças, por exemplo, a própria derrota de Adão e a vitória de Jesus. Alguns textos onde dizem, né, sobre a vinda do Messias, como está no Antigo Testamento, lá em Isaías 7,14. Alguém pode abrir lá em Isaías 7,14? Isaías 7,14. E alguém já abre lá em Colossenses 9,15. Desculpa, Colossenses 2, do versículo 9 ao 15. Não nem existe Colossenses 9, né? Colossenses 2, de 9 a 15. Alguém abre em Isaías 7, versículo 14. Pode ler? Pode. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Legal. Nós sabemos que o nome de Jesus, né, o Messias não é Emanuel, mas o significado é Deus conosco. Então, o próprio Deus estava aqui conosco na pessoa de Jesus. Isso já era uma promessa que tinha sido feita lá em Gênesis e era uma esperança para esse povo da aliança, que o Messias viria para salvá-los e para nós, né, para sermos remidos do pecado. E ali já havia promessa lá no próprio Isaías, ele já estava falando também sobre a vinda e sobre o próprio Jesus que viria de uma virgem, que é o Deus conosco, Emanuel. Alguém abre lá em Colossenses 2, já pode ler do versículo 9 ao 15, a pessoa que abrir. Eu vou ler aqui, 9 ao 15, né? Isso. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tenha sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lindo esse texto, né? A gente percebe a vitória de Jesus e o perdão dos nossos pecados através da morte dele na cruz. O calcanhar ali foi ferido, mas a cabeça da serpente foi esmagada. Jesus sofreu, caminhou para a cruz, sofreu toda a sorte de sofrimento, se fez maldito num madeiro, para que eu e você fôssemos salvos. Ele
recebeu todo esse sofrimento. E ele, quem nos salvou. Através de Adão, fomos feitos pecadores. E através de Jesus, fomos feitos justos. Não através de nós, das nossas obras, da nossa fé. Apenas, né? Porque a fé é colocada e depois nós fortalecemos ela com a ajuda do Espírito Santo. Mas, através de um homem, o pecado entrou. E através de outro homem, o pecado foi retirado. Ali fala que ele era a divindade, mas ele também era carne. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele venceu na cruz aquilo que Adão foi derrotado no paraíso. Um homem, num local perfeito, pecou e desobedeceu a Deus. Um homem, numa natureza caída e imperfeita, venceu e nos levou a Deus. E nós estamos caminhando para esse retorno ao paraíso, através da graça de Jesus. Através da graça de Deus, que já nos é revelada a partir da Gênese. Percebem como é importante nós lermos a Bíblia já com os olhos em Jesus? Perceber que tudo é por Jesus e tudo foi escrito por causa de Jesus e que tudo é evangelho, que tudo é graça. Interessante isso, né? Toda a Bíblia, ela é graça. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Nada foge sobre ele e sobre o plano de redenção. E é muito lindo isso, porque Deus ele sempre tem uma saída, né? Ou o plano é um plano vitorioso. Porque a gente consegue perceber do Antigo Testamento e até para as nossas vidas, né? Se a gente for trazer para hoje, como Deus ele transforma as coisas. Ele fez um plano lá para Eva, nós sabemos a soberania de Deus, e isso é uma coisa difícil de entender, né? E até debatido hoje entre vários teólogos, né? Ah, Deus fez o plano de salvação antes ou depois da queda, né? Que é aquelas palavras difíceis que os teólogos gostam de falar para mostrar conhecimento. Infralapsarianismo, ou supralapsarianismo, se foi antes da queda, infra ou supra, ou depois da queda que Deus fez esse plano de redenção, né? E isso é muito difícil a gente cravar, porque você tem que conhecer a mente de Deus para saber, e isso é arrogância pra caramba, não é verdade? Eu particularmente acho. A gente pode falar, pode tentar fazer umas conjecturas, pode tentar imaginar, mas cravar, falar assim, não foi antes, não, foi depois. Eu acho difícil, né? O próprio Deus fala lá no livro de Isaías, ou no próprio livro de Jó, quem que é o conselheiro de Deus? Quem que conhece a mente de Deus? Nós não conhecemos, nós somos pequenos, é difícil nós entendermos. Mas o que nós podemos ter certeza é que Deus tem um plano. E esse plano foi concretizado em Jesus. E a gente consegue perceber várias outras questões. O próprio, por exemplo, o próprio Jacó, né, que engana o irmão e tal, e ele vai para se casar com Raquel e o Labão lá da Lia para ele. Né? Esse daí já é um plano de Satanás tentando arruinar aquela família, tentando arruinar a descendência, e a gente consegue perceber ali o Deus transformando aquilo. Da onde que vem a descendência de Jesus? Raquel, que era a mulher que ele queria. Vem de Lia, porque Judá é filho de Lia. Está vendo como Deus ele transforma mesmo essas investidas de Satanás em bênção? O próprio Abraão, né? Ah, vai lá, se relaciona com a concubina, não dá nada e tal. Claro que teve uma consequência, mas mesmo assim, Deus vai lá e transforma a maldição em bênção, vai lá e faz Abraão ter um filho da promessa que ele havia prometido, né? Que seria que ele teria o direito da primogenitura, como aconteceu com Jacó. A gente consegue perceber vários outros textos, como o próprio escravidão no Egito, Satanás tentando acabar com aquele povo, e mesmo assim Deus vem, traz a libertação, e aquele povo continua. Satanás sempre tentando frustrar o plano de salvação de Deus. E Deus sempre transformando
maldição em bênção. Como o próprio Zaqueu, é uma história bem latente no Novo Testamento, que ele era maldito por aquele povo, e Jesus transforma aquela maldição em bênção. Zaqueu se converte, toda a sua família se converte, e ele entende aquilo e devolve tudo que ele tinha que devolver, e ainda mais nas nossas vidas também. Às vezes acontecem coisas que nós não conseguimos entender, mas nada foge do plano de Deus, como foi pregado ontem, e ele transforma aquilo que nós achamos que é maldição em bênção. Aquilo que nós achamos que tinha tudo para dar errado, que nós não tínhamos uma visão no fim do túnel, mas nós conseguimos ver a graça de Deus, mesmo sobre essa luta da nossa vida. A maior graça foi a salvação, mas nós conseguimos ver ainda a intervenção de Deus nas nossas vidas, mesmo diante de todas as situações adversas que acontecem. Deus, ele tem um plano, sim, para a nossa vida. Ele tem, sim, um plano de graça, um plano de paz e um plano para que a sua obra seja feita. Porque ele é fiel e justo para cumprir até a consumação dos dias, até a vinda de Cristo Jesus. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? 11h45 cravado. A gente possa ter um tempinho para conversar. Eu dei uma lida agora no versículo, capítulo 22 de Apocalipse. Uhum. Aí fala também lá da árvore, né? Fala. Faz a ligação, né? Que tá lá e falando que a árvore estava lá presente também. E que teremos livre acesso, né? Sim. Essa é a diferença. Uhum. Interessante isso, né? Antes eles não tinham acesso, e quando estivermos lá, teremos livre acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele restaurará toda a criação. Por isso que dentro da criação tem, como o próprio Deus ele fala para Adão, né? Vai dar brolhos, cardos, através do seu suor do trabalho. Então, Adão ele já trabalhava no jardim. A diferença é que ele não tinha esses obstáculos. Então, nós iremos trabalhar no céu. Aí eu vi alguns comentários assim por cima, sabe? Será que o pecado foi o pecado da cobiça e não da desobediência, né? Que eu ouvi alguns pastores falando. E o outro foi que Deus, né, fez um pacto com Adão. Então, se Adão não comesse, ia estar tudo bem, mas ele comeu. É isso? Eu entendo que o pecado não era o da cobiça. Eu entendo que o pecado era da independência. Ele querer ser igual a Deus. Ou pode ser, se ele cobiçou ser igual a Deus, mas eu entendo que é a independência. Ele não querer ser dependente de Deus. Querer ser igual a Deus. E isso é um pecado grave. E dentro dos nossos pecados, é exatamente isso. Porque Deus, ele coloca algumas coisas para nós. Por exemplo, é pecado você se embriagar, tá? Ficar embriagado. Sim. Mas quando você se embriaga, você está querendo dizer para Deus que você sabe o que é melhor para você. Você não precisa daquilo. Entendeu? O que é? Você está querendo dizer que você é o Senhor da sua vida. Por exemplo, nós não podemos fazer tal coisa, mas nós fazemos. Nós estamos querendo ser independentes de Deus ou igual a Deus, porque você está querendo ser o Senhor da sua vida. Você fala, não, eu sei o que é melhor para mim. Eu que dirijo o barco da minha vida. Se o Senhor quiser caminhar comigo, Jesus, fica aqui atrás, que Deus, fica aqui comigo, eu carrego o carro, o barco, o avião da minha vida, porque eu sou o piloto. E não é isso. Fazemos muito isso, né, Cindy? Isso é pecado. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam ser independentes de Deus. E nós somos dependentes. Qual que é o sinal do filho? Por isso que Jesus ele fala da separação do trigo e do joio. O sinal daquele que é filho é a obediência. O filho ele é obediente. Mesmo quando ele erra contra o pai, ele pede perdão, se arrepende, porque ele sabe que aquilo é errado. O próprio Jesus, quando ele fala, né, que ele é o Filho de Deus, né, ele sempre está falando, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A vontade dele lá no Getsêmani, provavelmente, eu creio que seja, não era ir para a cruz, na sua humanidade, mas ele foi obediente a Deus. Isso é um sinal de ser filho.
é obediência. E ser dependente. Por isso que existe aquela parábola das crianças. Não é porque as crianças são inocentes, sem pecado. Todos são pecados. Até os seus aluninhos pequenininhos lá, Hanna, são pecadorzinhos. Até seus aluninhos pequenininhos ali, Camilinha, da EBD, são pecadorzinhos. Eles têm que entender isso, que eles também precisam da salvação e da graça de Jesus. Quando Jesus ele fala sobre as crianças, ele está falando sobre dependência. Ele fala assim, olha, o reino dos céus é das crianças, sejam como as crianças. Não é pela questão da inocência apenas, é pela questão da dependência. Que as crianças sabem que são dependentes do pai. Se o pai não dá o que comer para a criança, certamente ela irá morrer de fome. Se o pai não dá o de vestir para a criança, certamente ela irá morrer de frio. Se o pai não der banho, certamente ela ficará doente. Se o pai não der remédio, entende? A questão da dependência, por isso que Jesus fala, o reino de Deus é das crianças. Por quê? Porque elas são dependentes do pai. Nós temos que ser dependentes do pai. E foi isso que Adão e Eva não foram. Não foram dependentes. Eles queriam ser independentes, eles são iguais, queriam ser iguais a Deus. Tá vendo como isso é pecado? E Alan, como 2020 veio para ensinar a dependência. Nossa, assim, muito. É demais, assim. Foi um chacoalhão em nós, né? 365 tapas, cada dia um, no mínimo. Com certeza. Entende? Deu para entender, Vinícius? Acha que faz sentido? Sim. Faz. Faz sentido. Legal. Mais alguém? Alguma coisa? Não? O que eu ia falar não é nada de interessante, mas é só para quem nunca fez a relação de quando uma mulher não gosta da outra e chama ela de cobra, tá aí, né? Da onde que surgiu. Faz sentido. O próprio Jesus chama, o próprio João chama de raça de víboras, né? Pode fazer sentido mesmo. Não sei, o primeiro xingamento de Jesus já chamava a galera de raça, o João de raça de víboras, Jesus de filhos do diabo. Então, uma comparação bem pesada mesmo. O que eu acho legal também, Alan, não tem assim, tudo que a gente conversou não foi especificamente sobre isso, mas o quanto que, assim, eu que estou muito pensando no trabalho em si, né? Pensar que esse pecado levou a gente ter o suor do nosso trabalho como nosso sustento, né? Se não fosse isso, a gente ia gostar de trabalhar, né? Não tô falando que a gente não gosta hoje, mas é muito cansativo, né? É muito difícil a gente ter uma vida profissional, a gente realmente assim, dá meio que tudo de nós, assim, né? Muito cansativo. E Deus falou isso, né, no texto. Ele falou assim, agora, então, a partir já que você pecou, Adão, você vai precisar do seu suor, do seu trabalho para tirar o seu sustento. Se não fosse isso, ou seja, a gente não ia cansar para trabalhar, a gente ia gostar, a gente ia... Né? Ia ser leve o trabalho. Interessante pensar isso. Ia ser leve. Faz sentido, é isso mesmo, né? Porque antes da queda já havia trabalho e Deus fala que haveria obstáculos. No próprio relacionamento entre o homem e a mulher, né? Hoje a gente consegue perceber muita inimizade, né? Que Deus já havia falado ali que haveria, né? Sobre esses conflitos que haveria. Né? Só lá no céu que o homem e a mulher, né, o casal, eles não terão conflitos. Então, André, você que vai casar, você vai ter alguns conflitos com a sua esposa. Mas com Deus dá graça, né? Exato. Mas é legal, muito interessante pensar nisso mesmo, a questão da dificuldade que haveríamos de ter diante da Terra. Por quê? Porque a criação ela foi amaldiçoada, né? A criação ela está em queda, né? Ela só será restaurada quando Cristo voltar, restaurará toda a criação. Nós percebemos que a criação foi amaldiçoada devido à queda. E por isso que Deus ele restaurará tudo quando ele voltar a Jesus. Porque aí mostra a vitória mesmo de Jesus sobre todas as coisas, até sobre a criação. Porque se a criação não for restaurada, se essa criação não for restaurada, significa que Satanás venceu na criação. E nem a criação Satanás tem poder. Deus ele vai restaurar até a criação. Como fala em Apocalipse. Vamos orar para encerrar, se alguém tiver mais nenhuma contribuição. Vou pedir aqui para... Deixa eu ver... Nossa, não estou conseguindo ver todo mundo. Mas eu vou pedir para a Larissa. Você ora para nós, Larissa, para encerrar? Pode ser?
Oro sim, sem problema. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque a gente pôde se reunir e aprender um pouco mais sobre o Senhor e sobre os seus planos para nós. Muito obrigado pela palavra do Alan hoje e pelos comentários de todos os nossos colegas, Senhor. Seja conosco e com aqueles que não puderam estar aqui hoje e abençoa-nos na nossa semana, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes dos recados da diretoria, eu desafio a todos, né, a lerem o Antigo Testamento, ler alguns textos e tentar identificar Cristo. Faça esse exercício, né, na sua devocional, tentar enxergar a graça de Deus e tentar enxergar Cristo. Falar, nossa, isso aqui tipifica, né, que nós falamos ao próprio Cristo. Tem algum recado, diretoria? André? Cindy? Não, é só agradecer todo mundo que foi ontem lá, foi muito gostoso mesmo. E principalmente agradecer porque todo mundo seguiu as recomendações, né? A gente não teve nenhum problema com isso, e isso deixa a gente mais seguros para fazer mais programações presenciais, né? Obviamente a gente vai ter outras, não vamos voltar com tudo, mas teremos outras com certeza. Só agradecer mesmo e ficar atento aí às informações que a gente vai falando, pessoal. Amém, fechou. Então, bom domingo para todos. Deus abençoe, um bom almoço e até de noite para quem for de noite e bom culto para quem for assistir em casa. Deus abençoe e um forte abraço. Valeu, gente. Até mais. Bom domingo a todos. Tchau. Tchau, Bom pessoal. almoço. Tchau, galerinha.